Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, o seu lar e seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz: A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre a velocidade das nossas palavras e a ansiedade da resposta. Isso me remete a pensar sobre a escolha de Abrão e a escolha de Ló. Pois quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele a respalda pela nossa fé e pela nossa obediência, mas com a convicção do tempo certo para a execução da ordem. Abrão saiu e começou a caminhar na direção dada pelo Senhor, mas seu sobrinho Ló foi junto, até que em determinado momento teve que escolher para que lado deveria ir. E antes de falar de Ló, quero te perguntar, qual a escolha você fez hoje? Para que lado você escolheu ir? Ló olhou, gostou, simpatizou e desejou estar nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão escolheu o outro lado, o deserto. Mas vamos nos aprofundar nessas escolhas. Ló não só olhou, ele desejou pela sua carne, pela sua vontade, pelas suas emoções e pelo que estava vendo naquele lugar. Não perguntou ao Senhor que lado seguir, foi pelo impulso do momento. Aí entramos na precipitação. Atitude vista em vários momentos na palavra não tão bons, mas significativos. Observe o que diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 25, sobre o assunto. Laço é para o homem ou dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Vou citar mais 3 acontecimentos que vimos ter essa influência. A primeira, Saul antecipa a oferta diante do Senhor, sem que houvesse a autorização do Senhor para isso. Vemos esse episódio descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 11 e 13, que diz: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhando dali foi-se. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul se lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, disse Samuel a Saul: Procedeste totalmente ou tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele perdeu o direito de sua descendência do trono e automaticamente o trono. A segunda precipitação. Aitofel, o conselheiro mais sábio e temente a Deus, deixou a amargura entrar em seu coração e isso o levou a não liberar perdão para Davi, levando-o a se matar. Como vemos descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23 e capítulo 17, versículo 23, que dizem: Ora, o conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, selou o jumento e partiu. Foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Quando não há comunicação ou o decorrer do tempo, ela se perde. O homem mais sábio pode agir neciamente, permitindo que sua amargura vire ódio, e esse ódio o leve a não perdoar e não conversar com seu amigo, levando-o à morte. A terceira precipitação. Judas, ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, e depois de ter feito isso, tentou consertar o erro, mas não conseguiu e não se perdoou, levando-o à morte, como descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, que diz: Então Judas, o que o traiu,
Vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas poderia ter entendido o perdão, pois andou durante 3 anos com Jesus, mas ele não se perdoou e executou aquilo que colocou em seu coração. Concluo dizendo que, mediante a exposição destes 3 episódios, mais o que vimos no início, é necessário dizer que todas as precipitações sempre nos levarão à desobediência, fazendo com que percamos aquilo que o Senhor nos deu, em alguns casos, até a vida. Mas isso não tem que ser assim, pois o Senhor nos deixou o Espírito Santo e nos revelou, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito em todas as suas virtudes, como vemos descrito assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois quando estamos alertas, vigilantes e atentos à voz do Senhor, e conseguimos ouvi-lo mesmo diante dos vários ruídos do dia a dia, permitimos viver a vontade do Senhor em sua obediência. Pois o imediatismo nos diz faça, mas a sabedoria diz faça no momento certo, pois há tempo para todas as coisas. Pois só colhemos o fruto quando estiver maduro, sendo propício para a colheita. Sendo assim, só haverá execução de algo quando a maturação daquilo estiver pronta, pois não haverá nenhum impedimento ou barreira para fazê-lo. E segue alguns versículos do livro de Provérbios que revela o que fazer e como proceder, como vemos descrito lá no capítulo 3, versículos 1 a 8, que dizem: Filho meu, não te esqueças do teu ensino, o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E conscientes disso, temos que ter em mente que a chave que habilita e desabilita tudo o que vemos é a santidade. E sobre todo o contexto, vemos descrito lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23, o seguinte: Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver e vivenciar tudo que o Senhor preparou e tudo que o Senhor tem para nós. Somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, pela sua revelação e pelo seu querer. Que possamos andar cada dia mais, discernindo, Pai, o tempo e fazendo conforme a sua vontade. Que venha o seu reino, que se manifeste o seu querer, que se manifeste, Pai, cada vez mais tudo o que o Senhor preparou para nós. Que tudo seja conforme aquilo que o Senhor quer. Que agora, Pai, todo mal, tudo aquilo que veio, Pai, por impedimento, seja lançado fora. Então livra-nos, Pai, deste mal, livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor, de tentação, e que faça com que se cumpra o seu querer. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante de ti, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.